Olá, eu sou Elias, sou argentino e trabalho como cenotécnico há mais de 20 anos. Olha, não quero roubar muito tempo me apresentando, até porque já fiz um vídeo especificamente falando sobre isso. Se alguém se sentir interessado e à vontade de assistir meu vídeo de trajetória, estarei deixando o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Hoje venho falar sobre cenotecnia. Talvez muitos se perguntem o que é cenotecnia. Talvez alguns poucos já saibam a resposta. Este vídeo, intitulado A Importância do Cenotécnico na Produção Cultural, está pensado para os produtores culturais, pessoal das artes e para aqueles criativos que gostam de botar a mão na massa. Quis fazer este vídeo para compartilhar um pouco minha experiência como cenotécnico, já que entendo que as informações referentes à cenotecnia são muito escassas, o que faz que a profissão do cenotécnico fique restrita a algumas bolhas. Esta videoaula, que conta com o apoio do edital PROAC Expresso Direto número 39 de 2021, Fomento Direto a Profissionais do Setor Cultural e Criativo, tem como objetivo fazer mais esclarecimento de como funciona a logística do Departamento de Cenografia. Não podemos começar a falar sobre a importância do cenotécnico sem antes falar um pouco sobre cenografia, para depois entender a relação entre a cenotecnia e a cenografia. A palavra cenografia vem do grego skenografia. Seria uma combinação de duas palavras, skene, que significa cena, e graphein, que significa desenhar. Seria algo como o desenho da cena. A partir disso, podemos entender que cenografia é a representação visual de um texto, geralmente escrito em formato de roteiro. A história da cenografia é muito extensa. Existem evidências de festivais bem decorados no Egito Antigo há 2300 anos antes de Cristo. Não quero me adentrar muito na história da cenografia, mas tem um fato histórico que mudou o entendimento da cenotecnia. Não poderia deixar passar por alto uma figura que se destaca na Itália do século XVI, período conhecido como renascentista. Nicola Sabatini, matemático, engenheiro, chefe maquinista e mestre de palco. Entre os cenotécnicos da época, Nicola Sabatini foi um dos que deixou seu nome marcado para a eternidade na história do teatro. Graças à sua experiência na engenharia naval, Sabatini foi peça fundamental para o desenvolvimento da estrutura de teatro conhecida como Caixa Cênica Italiana, que combinou a tecnologia naval e a construção de máquinas com sistemas de polias que davam movimento a diversas estruturas cênicas, assim como a mudança rápida de fundos para representar os diversos momentos da obra. Mas não só de teatro que a cenografia se destaca. Existem muitos outros projetos onde a cenografia determina um papel fundamental na apreciação da obra. A cenografia pode trazer muita informação que não precisa estar falada. Ela pode trazer uma ideia temporal, onde pode se distinguir classes sociais. Através da cenografia, pode se representar ideologias políticas, pode manifestar-se sensações como medo, alegria, desconforto. Tudo vai depender da história que vai precisar ser contada. A cenografia é uma arte que pode ser aplicada para diversos tipos de projetos, inclusive daqueles que carecem de cena, como por exemplo um stand comercial ou uma decoração. Num stand de feira comercial, a gente não tem um roteiro que nos traga uma cena para desenvolver, mas tem conceitos, tem ideias, tem uma lógica de que e como o cliente quer transmitir a sua marca para as pessoas que passam pela frente. Pelo geral, vemos cenografia em filmes, em shows de música, em publicidade, eventos culturais, festas, até na decoração de imóveis.
Existem inúmeras possibilidades, já que a cenografia é uma arte plural que envolve muitos outros departamentos, como marcenaria, serralheria, costura, modelagem, pintura, iluminação, projeção, sonorização. Às vezes pode precisar de mecânica, às vezes pode precisar de eletrônica e às vezes pode precisar das duas, o que se conhece como mecatrônica. Esses projetos também precisam de programação para poder trabalhar com Arduino e outros microcontroladores para a automação de movimentos precisos. Eu gosto de falar que a cenografia se expressa em diversas linguagens, que podem ser representadas nos materiais escolhidos, as cores, texturas, as formas, as estruturas e da forma de como tudo isso interage com o espaço cênico. Então, a partir daqui, entendemos que a cenografia é uma arte complexa. Entendemos também que precisa de uma mão de obra que consiga acompanhar essa diversidade de linguagens, assim como de materiais e de processos construtivos. É aqui, nesse ponto, que entra o jogo o cenotécnico. Este profissional desenvolve uma função de técnico com especialização em cenografia. Ele domina diversas técnicas, ferramentas e materiais, além de conhecer os truques dos bastidores, e se destaca pela sua engenhosidade para resolver as demandas do espaço cênico pelo melhor custo-benefício. A arte da cenotecnia consiste em conseguir que os materiais façam aquilo que está na sua cabeça, aplicando a ferramenta certa e a técnica adequada. Esta lógica se aplica para tudo, em cada tipo de parafuso, de material, de acabamento, de estrutura, para tudo. E como nenhum projeto é igual a outro, acabamos percorrendo por uma extensa lista de fornecedores para poder oferecer exatamente o resultado que a obra precisa, em matéria de estrutura e textura e acabamento e tudo aquilo que possa ser necessário. É por todo esse conjunto da obra que acaba fazendo do cenotécnico um profissional muito completo para resolver qualquer tipo de demanda que tenha uma finalidade cenográfica, artística, estética ou até decorativa. Saber desenvolver um projeto para a construção de elementos cenográficos, eu acho que é a peça-chave de um cenotécnico. Nós não fazemos móveis planejados, onde existe toda uma indústria ao serviço do produto final. Aqui, o produto final é a obra e varia de projeto para projeto. Muitas vezes a gente tem que inventar ferramentas que não existem para poder alcançar o resultado desejado. Na hora de pensar os materiais, não tudo tem que ser construído do zero. Muitas vezes utilizamos peças prontas que podemos achar no mercado, que foram pensadas com um propósito, com uma finalidade específica. E nós reinventamos o significado dessa peça para que cumpra uma outra função, completamente diferente do que foi concebida, mas que consiga ser adaptada ao nosso projeto. Para chegar ao melhor custo-benefício, o cenotécnico precisa ter muita experiência de campo. Eu destaquei 3 pontos que eu acho os mais relevantes. Ponto número 1. Ter intimidade com os materiais. Entender as vantagens e limitações dos materiais é o ponto mais importante para começar a pensar, já que nós não podemos limitar a integridade da obra. Isso envolve dimensões, peso, resistência, flexibilidade, qualidade, entre tantas outras características. Quanto mais materiais o cenotécnico conseguir dominar, melhor será o leque de possibilidades que ele vai poder oferecer para seu cliente. Ponto número 2. Sistemas de fixação. Dominar diversas formas para unir materiais diferentes permite a mistura de elementos, o que enriquece muito o produto final. Aí, se a gente começa a trabalhar, a misturar os materiais,
Por exemplo, se a gente tiver que juntar ferro com tecido, ou tecido com madeira, então aí os sistemas de fixação já são diferentes. Então, quanto mais sistemas de fixação dominar, às vezes tem vários sistemas de fixação para o mesmo tipo de material, só que com acabamentos diferentes. Ponto número 3. Ter iniciativa de produtor. Por quê? Porque um produtor conhece o mercado, cada loja tem suas especialidades. Tem vezes que o que você acha numa loja de ferragens, você não vai achar numa outra loja de ferragens e vice-versa. Na cenografia sempre estamos copiando a realidade. Então, nossos fornecedores não são sempre os mesmos. Às vezes podem variar dependendo da linguagem que estamos utilizando. Existem uma infinidade de materiais de diversos comércios que são essenciais para o nosso trabalho, como plásticos, tecidos, couros, sucatas. A gente trabalha muito com sucata quando a gente faz adereços, dependendo da linguagem, lógico. Tintas, enfim, materiais elétricos e eletrônicos. A gente trabalha muito com tubos de PVC, de encanamentos. Essa estrutura tubular resolve muitas coisas. Também existem alguns serviços que costumam terceirizar, que dão um toque mais industrializado, que pode ser pintura eletrostática, né, para dar uma pintura muito mais resistente, para, por exemplo, elementos de exposição que vão ficar passando a noite ou tomando chuva, né, elementos decorativos que vão ficar no jardim, de repente, no sol. Então, pintura eletrostática é ótimo nesse sentido. Corte CNC, router, laser e outros sistemas para desenvolvimento de peças mais complexas. Tem serviços de costura, às vezes tem que imprimir peças gráficas em papel, em adesivo, às vezes em tecido. Os serviços de cenotecnia podem ser aplicados em diversos segmentos. Na minha experiência pessoal, já fui contratado para serviços de teatro, de cinema, decoração e até na construção de objetos customizados, e em cada um desses nichos existe uma linguagem diferente que às vezes usam até os mesmos materiais, mas com diversas finalidades. No teatro, muitas vezes, o cenógrafo e o cenotécnico são a mesma pessoa. Pelo geral, quem cria o conceito visual é a mesma pessoa que os dimensiona no palco. Esse processo se realiza de forma coletiva junto ao diretor, aos atores, assistindo aos ensaios, entendendo o fluxo e as demandas da obra. Uma vez realizada toda essa decupagem, o cenotécnico recebe uma lista de itens a desenvolver com detalhes de medidas, materiais, texturas, cores, mecanismos, etc. E a partir daqui, o cenotécnico começa a desenvolver a receita, por assim dizer, de materiais para obter o melhor resultado. Generalmente, quando se constrói cenografia para teatro, tem que levar em consideração que está desenvolvendo uma parte de um conjunto que faz a obra. Conjunto entenda-se igual a cenografia, atores, figurino, objetos, etc. A obra, o conjunto. Este tipo de cenografia tem que ser pensada de forma durável, prática de montar e de desmontar e, dentro do possível, trabalhar com materiais leves. Por exemplo, pensamos numa obra que vai ter acrobacias. Então, as estruturas têm que ser bem resistentes para não limitar os movimentos dos artistas. Eventualmente, essa obra vai ter que viajar, mas de todo o grupo só tem um carro. E o carro é muito pequeno. E precisa fazer caber toda a cenografia num carro pequeno. São diversas necessidades e para cada uma existe uma solução.
Pequenas companhias de teatro se caracterizam por acumular diversas funções entre os integrantes do grupo. São atores, são produtores, são montadores de cenografia. Existe uma ligação muito forte entre os atores e a peça como um todo. E é importante que o cenotécnico possa estar ligado nesse vínculo atores-cenários. Já no cinema, a cenografia se pensa diferente, com soluções muitas vezes descartáveis. Na construção de um cenário para filmes, tudo é pensado para que dure um curto período de tempo. O acabamento tem que ser real, mas do jeito que isso vai ficar frente à câmera, tem que ser da forma mais econômica possível. Nessa linguagem de projeto, o cenotécnico não vai pensar tanto na resistência dos materiais, e sim na economia, que precisa ser suficiente para que o projeto fique bom e não tanta que comprometa o acabamento final. E aí vai o custo e o benefício. Quanto que você vai pagar para quanto isso te vai resolver, né? Essa balança. Quanto você vai pagar, quanto vai te resolver. Já na decoração de interiores, o cenotécnico perde um pouco a sua essência, já que numa decoração não existe cena para fazer uma cenografia, né? Porém, dadas as circunstâncias, que o cenotécnico domina diversas técnicas e materiais, consegue sair na frente quando se pensa em objetos customizados, únicos, ideias materializadas que preenchem com personalidade uma sala ou um bar ou um escritório, uma vitrine e tantas opções como a mente consiga imaginar. Como já mencionei no início deste vídeo, meu envolvimento com a produção cenográfica se estende há mais de 20 anos, como podemos apreciar neste recorte de jornal do ano 2003, quando estava produzindo bonecos de espuma com meu primo Alex, que foi meu primeiro mestre nesta matéria. Naquele momento, estávamos realizando uma campanha de Greenpeace. A gente foi contratado para desenvolver diversos animais característicos dessa região que estava em perigo de extinção. No longa-metragem A Última Estação, dirigido por Márcio Curi, o desafio da cenografia foi criar uma réplica do porão de um navio dos anos 50. Para isso, a equipe cenotécnica teve que construir dentro do estúdio uma plataforma de ferro capaz de suportar mais de 20 atores em cena. Ela era sustentada sobre uma base curva para dar o efeito do barco em movimento. Além disso, foram construídos uns 15 beliches de ferro, assim como o teto e as tapadeiras laterais. A verdadeira magia veio junto com a pintura de arte e a produção de objetos, que transformou aquela estrutura industrial num verdadeiro navio antigo. No longa-metragem Ao Relento, dirigido por Julia Sacchia, a equipe cenotécnica teve que construir o interior de um casarão antigo para contar uma história fantástica de ciganos. Foram construídos diversos tipos de estruturas cenográficas, como tapadeiras revestidas com MDF, escadarias que levavam ao porão da casa, pisos de madeira que foram meticulosamente trabalhados para obter mais realismo na cenografia, assim como colunas fakes e as portas que davam aos diversos ambientes. Teve também um pedido da fotografia em fazer as janelas que tinham as persianas de venecianas, que as madeirinhas das venecianas fossem reguláveis, para poder desenhar melhor a luz que entrava por essas janelas. Neste outro projeto, tivemos que desenvolver uma escadaria metálica para uma sessão de fotos de uma conhecida marca de calçados. O pedido era para construir uma escadaria onde cada degrau tinha uma medida diferente.
Graças ao desenho 3D, conseguimos calcular o tamanho e o ângulo exato de cada degrau para poder mandar cortar no laser. Após as peças ficarem prontas, foi só juntar elas e montar no estúdio. Este projeto não foi um serviço cenográfico, e sim um serviço estrutural, que consistia na construção de uma arquibancada real para um teatro. A estrutura era toda de ferro, revestida com compensado, para dar segurança na hora de ter uma plateia cheia de espectadores. Em este projeto foram desenvolvidos diversos elementos decorativos para uma empresa de roupas esportivas da região de Campinas. Fizemos logomarcas em letra caixa, painel de LED que imita neon e outras aplicações decorativas. Existem algumas produções que precisam de elementos únicos, que não existem no mercado. Em cinema, a gente conhece esse tipo de elementos como adereços. Os adereços são peças únicas que vão trazer mais riqueza na história que precisa ser contada. Poderia ficar horas dando exemplos dos trabalhos que já realizei ao longo da minha trajetória profissional. Depois de tudo, são mais de 20 anos de trajetória. E se você tivessem a paciência de ver todos eles, poderiam conferir que não tenho registro de ter feito 2 trabalhos iguais, justamente porque cada produção é única. Esse é meu trabalho, esse é meu mundo. Até o dia de hoje, continuo aprendendo coisas novas que me fazem lembrar de que tenho muito ainda por aprender. Espero que, através desse vídeo, possa incentivar a futuros profissionais da área, já que é difícil achar técnicos que reúnam os requisitos necessários para virarem cenotécnicos. Por enquanto, isso é tudo. Fiquem na paz e até a próxima.